Existem momentos de batalhas na vida que somente o socorro do Senhor, quando estamos na presença do Senhor, é que a nossa esperança renasce, que a vida se transforma, um novo caminho se mostra à nossa frente. Nós dependemos totalmente da presença do nosso Deus. Em Amós, capítulo 5, versículo 18, o profeta, ele começa a dizer: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Nesses últimos tempos de pandemia, é muito interessante até nas redes sociais a gente encontrar o pessoal dizendo: o dia do Senhor está próximo, o Senhor está vindo, olha que bom o dia do Senhor. Porque sempre que num período da história há muito sofrimento, e era o caso lá da época do profeta Amós, a gente tem falado sobre ele nos cultos anteriores, havia opressão, havia violência, os juízes eram injustos, o povo estava sendo esmagado, os impostos estavam subindo, a vida estava difícil, havia fome, havia perseguição, havia guerra, a lavoura estava cheia de pragas, desde gafanhotos até a ferrugem, então a terra não estava produzindo, em alguns lugares chovia demais, em outros lugares tinha seca. E quando acontece uma situação assim, a gente já pensa: o dia do Senhor, o dia do Senhor. E tem gente que clama pelo dia do Senhor, que é o dia em que o Senhor vem para ter um encontro, só que um encontro para julgá-lo, para retribuir. E o povo dizia assim: olha, o Senhor virá e vai pegar esses juízes iníquos e vai dar a justa retribuição pelos seus atos, vai pegar esses ricos que têm casa de marfim, casa de verão, casa de inverno, casas luxuosas, à custa da opressão ao pobre, e vai dar a eles a justa retribuição, aquele almejo pelo dia do Senhor. Mas o profeta Amós, vendo tudo isso, o que ele faz? Ele diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será trevas e não luz. Por que será que o Senhor está falando desse jeito, através do profeta Amós? Eu creio que todos nós aqui, em algum momento, já dissemos: que o dia do Senhor venha. Mas para você pedir o dia do Senhor, a tua vida tem que estar muito correta, muito certa. E até se é uma certa arrogância, nós pedirmos assim: Senhor, venha e julgue. Significa o quê? Significa que nós estamos dizendo que nós estamos preparados. E o profeta usa uma analogia, ele disse assim: olha, por que vocês querem o dia do Senhor? É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com um urso. E daí ele foge do urso, entra dentro de uma casa, encosta a mão na parede pensando que safou-se e é mordido por uma cobra. Na verdade, quando a gente pensa no dia do Senhor como um escape para o nosso próprio sofrimento, o dia do Senhor, na verdade, vem sobre todos. Por que será que o profeta, ele diz ainda: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja resplendor? Por que vocês estão querendo o dia do Senhor? O profeta, então, ele começa a descrever o motivo porque aquele povo estava sendo presunçoso em impedir o dia do Senhor, em desejar o dia do Senhor. E o primeiro motivo, ele dá nesse versículo 21, ele diz assim: odeio e desprezo
as vossas festas e as vossas solenidades, as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. Através do profeta, o Senhor está dizendo: vocês estão pedindo o dia do Senhor, mas as vossas festas religiosas, as vossas assembleias solenes, que eram os cultos da época, não exalam um cheiro bom. Vocês continuam com a sua religiosidade, vocês continuam com as suas atividades religiosas, só que as vossas assembleias são hipócritas. O desejo que vocês têm pelo dia do Senhor é resultado de uma arrogância e de um sentimento de superioridade em relação aos outros. Mas para vocês pedirem o dia do Senhor, primeiro tem que consertar a sua vida com Deus, tem que consertar o seu culto, tem que consertar a sua adoração, tem que consertar o seu relacionamento com o Pai, porque servir a Deus não é só ir nas festas religiosas, nas assembleias solenes, porque muitas vezes aquilo que é oferecido ao Senhor nesses cultos cheiram mal ao Senhor. E o profeta diz: ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Deus estava dizendo: por que vocês estão pedindo o dia do Senhor, sendo que a vida de vocês não está correta? E justamente naquilo que vocês se orgulham, que é o culto. Se tem uma coisa que o servo de Deus, que o homem de Deus, que o crente, que o fiel tem que saber, que ele é salvo tão somente pela graça, que ele não é melhor do que aquele indivíduo que está lá na sarjeta, que a única diferença entre aquele que está na sarjeta, a única diferença entre aquele que está nos presídios, a única diferença entre aqueles que estão se prostituindo e o crente, é que o crente é um pecador perdoado, e perdoado pela graça. E aquele indivíduo que está cometendo pecado, cometendo erro e se atolando no pecado, ele só está lá, muitas vezes, porque o povo de Deus não se levantou para proclamar, falar, anunciar, viver o amor e a graça de Deus em todos os cantos. Sexta-feira eu conheci um senhor, que ele era mendigo, viciado em drogas, morava no muro da primeira igreja batista de Curitiba. E o pessoal queria internar ele, porque ele era viciado e vivia naquela sujeira. Ele diz que muitas vezes ele ia na igreja da Vila Auer, todo sujo. Sujo que eu digo, não é sujo porque estava ali na sarjeta, mas ele não tinha controle sobre o seu próprio intestino. Ele ia todo sujo. E a igreja abria as portas para ele, levava ele lá no banheiro, dava um banho, dava uma roupa, dava uma palavra, dava uma Bíblia, e depois ele voltava para a sarjeta. E um dia alguém olhou para ele e disse assim: você, Deus quer a sua alma, a sua vida, o seu coração. E aquele homem foi transformado por Deus. Um dia ele estava no gabinete do governador do Paraná, e o pastor da primeira igreja foi lá fazer uma oração, levar uma Bíblia, e ele saiu do gabinete e falou assim: pastor, lembra-se de mim? O pastor disse assim: não lembro não de você. Lembra aquele mendigo sujo que estava lá no muro, que dormia ali, que vocês davam café com leite, que
vocês davam roupa, que vocês davam banho. Hoje eu estou trabalhando aqui no Palácio do Governo, porque Deus me tirou da sarjeta, transformou meu coração, mudou a minha vida, me estabeleceu nessa atividade, me tirou do pecado. Mas isso é resultado do quê? De crentes fiéis que proclamam a palavra de Deus e que não vivem de aparência, não vivem enclausurados dentro das paredes do templo, mas que têm a capacidade de amar, a capacidade de ir. O Senhor está falando aqui através do profeta Amós, está dizendo: olha, vocês me oferecem sacrifícios, holocaustos, mas isso daí não serve para nada, se o coração não tiver genuinamente transformado. E o profeta, falando em nome do Senhor, diz assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Em algumas traduções aparece: afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Porque louvor não é cantar bonito. Louvor, lógico, quando cantamos fazer o melhor, mas é muito mais do que isso. A adoração, ela parte de um coração remido, regenerado, contrito, quebrantado diante de Deus, e daí aquilo flui e chega direto no trono do Senhor. Não é apresentação em palco, mas é coração moído diante da graça de Deus. É um coração agradecido, é um coração constrangido pelo amor do Senhor. Por isso que o profeta, ele diz assim: vocês estão pedindo o dia do Senhor, primeiro conserta o culto de vocês, conserta a adoração, consertando o coração, afasta esse barulho que eu não quero ouvir, afasta a festa solene porque está cheirando mal. E ele diz assim: corra, porém, o juízo como água, aquela água que vai purificando tudo, né? E a justiça como ribeiro impetuoso. Isso é, o amor, a justiça, a misericórdia, a graça tem que fluir através do povo de Deus, através dos lábios, através da conduta. O Senhor Jesus diz assim, que se nós crermos nele, como dizem as Escrituras, do interior fluiriam rios de água viva. São aqueles rios abençoadores da graça de Deus, porque aonde passa um filho de Deus, é a graça de Deus passando por ali e transformando aquele lugar. Por que será que o profeta diz: por que vocês desejam o dia do Senhor? Primeiro mudem de vida. E depois ele faz uma declaração. Ele diz assim: ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos ao casa de Israel. O povo de Israel se orgulhava da sua tradição, da sua história. Tem muitas denominações que se gloriam da sua tradição, da sua história, e o mesmo acontecia com aquele povo, mesmo estando todo errado. Eles diziam: por 40 anos adoramos ao Senhor no deserto. E o Senhor pega e dá um choque de realidade, dizendo o seguinte: não, no deserto vocês levavam a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizestes
para vós mesmos. Significa que, mesmo naqueles 40 anos no deserto, que fazia parte da história daquele povo, eles tinham cometido um pecado terrível que desagradava a Deus, que era o pecado da idolatria. Sabe, muitos aspiram o dia do Senhor, porém andam também em idolatria. Alguém poderia me questionar e dizer assim, mas o povo de Deus não é idólatra. O povo de Deus não fica adorando ídolos. E eu gostaria de dizer que há um risco muito grande de nós sermos idólatras, povo de Deus, quando nós fazemos cultos à personalidade, né? Quando nós adoramos, por exemplo, pastores, cultuamos pastores. É muito comum na rede social a gente encontrar adoradores dos mais diferentes líderes religiosos. E quando esses líderes religiosos falam, as pessoas se curvam, mesmo que eles estejam falando coisas que não podem ser confirmadas nas Escrituras Sagradas. Ou adoradores de cantores, né, que fazem aqueles grandiosos shows, que aos olhos do Senhor, na verdade, é apenas um grande barulho. E tanta gente vai e chamam a estes cantores que deveriam ser adoradores do Senhor, de ídolos, né? Ah, o meu ídolo é fulano de tal, não vou citar nomes. Meu ídolo é o cantor gospel tal. Tem gente que até imita nos palcos das igrejas os seus ídolos. Qual a diferença de você ter um ídolo homem e carregar um moloque nas costas e colocar dentro da sua tenda? Que a palavra de Deus diz que nós devemos adorar tão somente a Deus, tão somente o Senhor. O profeta então diz: por que vocês estão desejando o dia do Senhor, se vocês ainda não se entregaram totalmente ao Senhor, completamente ao Senhor? Vocês ainda adoram a sua própria tradição, vocês adoram a sua própria história, vocês adoram os seus líderes. Nós vivemos uma época que se adora também, isso é idolatria, se adora métodos evangelísticos, né? Se a gente pegar os últimos 50 anos, a gente tem diversos adoradores de métodos evangelísticos, porque o método é apenas uma estratégia, mas quando aquilo vira o centro da igreja, quando você 24 horas por dia fala daquele método, seja a célula, seja o G12, seja igreja com propósito, seja qualquer um desses, você é um adorador de um método. Para exemplificar isso, tem uma história bíblica que diversas serpentes ardentes estavam mordendo o povo de Deus no deserto, e muita gente estava morrendo. E daí Moisés, orientado por Deus, estabeleceu um método para que aquele povo não morresse. Qual que era o método de Moisés, lembra? Moisés construiu uma serpente de bronze, colocou uma haste, ergueu a serpente de bronze, e diz a palavra de Deus que aqueles que eram picados pelas serpentes ardentes e olhavam para a serpente de bronze eram curados e não morriam. Então o método era o quê? O método que Moisés fez, a serpente. E todo mundo que olhava para ela, né, que simboliza Cristo, depois no Evangelho de João, era curado. Aquilo lá era um método. O que Moisés deveria fazer com aquele método? Depois que foi usado? Jogar fora. Os irmãos sabem o que aconteceu com aquele método, a serpente? Eles deram um nome para ela, para aquela serpente de bronze. Chamaram ela de
Neustan. E começaram a adorar o método, adorar a serpente de bronze. Começaram a servir aquela serpente. E diz a palavra de Deus que se levantou um rei. O nome do rei era Ezequias, está lá em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 4. Esse rei quebrou a serpente de bronze, que desde aquela época era adorada pelo povo. O povo adorava o método. E isso é idolatria. E isso é pecado. Isso desagrada a Deus. A igreja se reúne não em torno de um homem, não em torno de uma denominação, não em torno de um método, mas a igreja se reúne em torno da presença central de Jesus Cristo, que deve ser adorado em espírito e em verdade. E nada substitui a primazia do Senhor Jesus no culto, na adoração a Deus. As consequências viriam, né? Deus falou assim através do profeta Amós: portanto, nos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Por que vocês tanto querem o dia do Senhor? Por que vocês estão pedindo o dia do Senhor? Na verdade, o dia do Senhor, o dia do encontro com o Senhor, pode acontecer na vida de cada um de nós, de quem está assistindo também, a qualquer momento. É aquele momento do encontro. É o momento quando nós vamos ter que prestar contas. E não adianta você ir cheio de obras. Não adianta você ir cheio de religiosidade. Não adianta você chegar lá e dizer: olha, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Em teu nome falei muitas línguas. Em teu nome profetizei. O Senhor dirá: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A única maneira de chegar naquele dia do encontro com o Senhor será humildemente reconhecendo que você entregou a sua vida, a sua alma, o seu coração, o seu destino ao Senhor Jesus. E você creu em Jesus como único e todo suficiente Salvador. A única coisa que nós vamos falar para o Senhor naquele encontro, quando nós formos para a eternidade, é dizer: eu sou do Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor e eu dependo totalmente do Senhor, meu único e todo suficiente Salvador, porque não há outro nome pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser através do Senhor Jesus. Feche seus olhos agora. Talvez você seja uma daquelas pessoas que fica dizendo: que venha o juízo do Senhor, que venha o dia do Senhor e que venha sobre esse povo maldito. Eu te convido hoje a fazer o seguinte: a humildemente reconhecer que você é pecador, que você precisa se apresentar diante do Senhor quebrantado, contrito, humilde, reconhecendo os seus pecados, clamando ao Senhor, que a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confesse agora, neste momento, Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador. Porque daí no dia do encontro, no dia do Senhor, da volta do Senhor ou do nosso encontro com Ele, você poderá receber aquele abraço e aquela palavra:
vinde bendito do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos agora neste momento, ó Deus, que aquela pessoa que entendeu a mensagem e que ainda não teve um encontro com o Senhor, que o Teu Espírito Santo já convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor esteja entrando nesse coração, esteja purificando esse coração, esteja perdoando os pecados, ó Deus, esteja limpando de toda a iniquidade, e que essa pessoa passe agora a viver tão somente para o Teu louvor. Nós te pedimos isso, ó Deus. Haja naquele coração, sela aquele coração, transforma aquela vida, transforma aquela família, transforma aquele casal, transforma, Senhor, aqueles filhos, liberta aquele homem, liberta aquela mulher daquilo que aprisiona a alma. Nós te pedimos isso, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.